Carga para o ímpio. A lei de Deus é o caminho da vida, mas é morte para o pecador, como Paulo disse lá em Romanos 7, versículo 10. O mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Nós vamos continuar meditando no livro dos Reis. E eu sei que o último sermão já foi assim, em um tom mais pesado. Afinal, concluímos a história de Manassés, o pior de todos os reis, junto com a história de Amon, que seguiu os vis de seu pai. Nós refletimos muito sobre o juízo de Deus, que viria por causa dos pecados de Manassés. Um juízo que fez ouvidos tinirem, como que após uma explosão nos ouvidos. E hoje nós vamos começar a história de Josias, o rei que se converteu ao Senhor com todo o seu coração e a sua alma. E aí era de se esperar uma mensagem menos pesada. Aí leremos hoje que Josias fez o que era reto, ele reparou o templo, e ele ainda achou o livro da lei que estava perdido por algum motivo. A lei de Deus, que é maravilhosa. Mas a lei de Deus condena o pecador. E todos nós somos pecadores. E é por isso que a mensagem deste texto é dura. Só que é uma mensagem muito importante e boa. Porque a lei de Deus, além de condenar, serve para nos humilhar, quebrar o nosso coração e nos conduzir pelo caminho de arrependimento e fé naquele que assumiu a condenação no nosso favor. E é isso que vai acontecer com Josias. E espero que é isso que aconteça com todos nós também. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, quão preciosa é a Tua lei, mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. Mas para nós pecadores, Tua lei é condenação, é morte. Reconhecemos que por natureza estamos debaixo da Tua ira, do Teu furor. E assim queremos nos humilhar, ó Deus, em Tua presença agora. Rasgamos as nossas vestes, expomos aqui nossa nudez, a nossa vergonha, reconhecendo que somos pecadores, que o Teu furor está aceso contra nós. Mas confiamos em Jesus, que suportou o fogo do Teu furor em nosso lugar e nos concede salvação. No nome dEle, que pedimos a Tua graça agora, que vamos meditar na Tua palavra. Amém. Se você não abriu, abra lá a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22. 2 Reis 22. É o livro que nós estamos estudando aqui na igreja. O livro dos Reis é pesado, porque ele conta a história do declínio e queda do reino de Israel e o reino de Judá. E tanto como Ezequias, como com Manassés, que estudamos as últimas vezes, vimos que o juízo já foi anunciado e está decidido. Então estamos aqui em uma tensa expectativa de que a qualquer momento virá o fim. Mas, apesar das trevas terem se apoderado de Judá, a lâmpada não se apagou por completo e até mesmo agora passa a brilhar com bastante força na história de Josias, que vamos começar a ler hoje. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Então Josias continua a linhagem prometida de Davi e do filho da mulher. A esperança continua. Além disso, Josias é um rei esperado há centenas de anos, desde os tempos lá de Jeroboão I,
quando o profeta anunciou que da casa de Davi nasceria um filho chamado Josias. Ele nasceu. E o autor de Reis o apresenta aqui da melhor maneira possível. Além de apresentá-lo como alguém que fez o que era reto e que andou em todo o caminho de Davi, o autor evoca aquelas ordens que nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 20. Eram ordens para o rei. E diz que Josias não se desviou da lei de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias é o rei ideal. Josias começou a reinar com 8 anos. E ele é o 8º rei que o livro avalia aqui como tendo feito o que era reto perante o Senhor. E o número 8 nos lembra lá da circuncisão, nos lembra do 8º dia, que é o primeiro dia de uma nova semana, ou seja, um sinal de renovação, de recomeço. Talvez seja só uma coincidência, mas o reinado de Josias será marcado por essa tentativa de renovo, de recomeço. E nós percebemos isso na restauração do templo, aí nos versículos seguintes. Olha aí na sua Bíblia, versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e compre madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Nesse livro, o zelo, ou a falta de zelo e cuidado do rei para com o templo indicava sua condição espiritual. E agora, depois de 2 reis muito maus, que trouxeram terríveis abominações para dentro da casa do Senhor, aparece Josias, muito preocupado em reparar aquele templo. Por que será que Josias é tão diferente dos seus antecessores? Talvez ele foi bem influenciado por aqueles que o colocaram no trono e pareciam ser fiéis à casa de Davi. Mas eu, pelo menos, gosto de imaginar um pouco que Josias foi muito impactado pela conversão do seu avô, o Manassés, que morreu quando Josias tinha apenas 6 anos. Então, pelo menos eu consigo visualizar lá o vovô Manassés ensinando o seu netinho Josias sobre o verdadeiro culto a Deus. Algo que Manassés aprendeu depois de muitos erros. Mas isso é só a minha imaginação, né? O fato é que Josias estava aqui muito interessado com o verdadeiro culto. Segundo o relato de Crônicas, já tinha alguns anos que Josias começou a purificar toda a terra da idolatria. E agora em Reis nós lemos sobre o seu zelo específico para com o reparo da casa do Senhor. E nesse zelo, Josias nos lembra muito do rei Joás, que também começou a reinar com 8 anos e reparou os estragos do templo. Contudo, enquanto Joás, não sei se vocês se lembram, né, enfrentou várias dificuldades durante o processo de reforma, com Josias parece que estava tudo funcionando muito bem, de forma harmoniosa. Todo mundo estava aqui trabalhando bem, com fidelidade, e os tesouros estavam sendo investidos no devido lugar, que era na casa de Deus. O que foi diferente de Joás no passado, que reformou todo o templo, só que depois entregou os tesouros do templo para o rei da Assíria. Josias é o rei ideal. Ele não só restaurou o templo, como está restaurando todas as coisas como deveriam ser. Inclusive, nós lemos aí, confiando o sumo sacerdote para fazer o seu devido trabalho, cuidando lá na casa de Deus. E durante os reparos, esse sumo sacerdote Ilquias encontra algo muito precioso, versículo 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Achei o livro da lei na casa do Senhor.
Essa é uma cena que você deve tentar visualizar aí de forma bem concreta. O sumo sacerdote estava na presença de Deus, dentro da casa de Deus, e achou o livro da lei de Deus. Até me lembra um pouco de Moisés, quando recebeu a lei, estando ali na presença de Deus, no Monte Sinai, vendo a casa de Deus nos céus. A lei estava sendo dada novamente para o povo. E essa expressão aqui, livro da lei, pode talvez se referir a todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros, mas talvez apenas ao livro de Deuteronômio, porque é assim que o livro de Deuteronômio é chamado algumas vezes. E aí vários de vocês devem se lembrar que dentro lá da Arca da Aliança eram guardados os 10 mandamentos, certo? Mas talvez, o que talvez não se lembrem, ou que não se lembravam, até lermos aqui em Deuteronômio capítulo 31, é que uma cópia do livro da lei deveria ficar onde? Ao lado da Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos. Aí durante o reinado de Manassés, essa cópia, imagino, foi removida, sumiu, até que agora foi encontrada por Ilquias. Fico pensando se, durante esse tempo todo, alguém sentiu falta, do livro da lei. Mas eu fico também pensando se eu, você, sentiríamos falta, da Bíblia, se ela sumisse por um tempo. E além do sacerdote Ilquias, um personagem com muita ênfase nessa história é o escrivão Safã. É ele quem lê o livro da lei. E fiquei pensando, por que será que o autor dá esse destaque para Safã? E se você pesquisar Safã numa referência bíblica, uma concordância, vai encontrar 3 filhos e 2 netos muito piedosos, principalmente lá na história do profeta Jeremias. O que indica que Safã e a sua descendência foram muito impactados por essas reformas aqui do tempo de Josias e principalmente pela lei de Deus. E agora Safã leva a lei para o rei. Versículo 9, olha aí. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Vai ficar muito evidente que o ponto mais importante dessa narrativa é a leitura do livro da lei que foi encontrado. Mas por que dar atenção de novo aqui para aqueles detalhes da reparação do templo? Percebe que o autor do livro quer que a gente associe as reformas do templo com o livro achado? Uma coisa levou a outra, o que nos ensina algo importante. O coração de Josias se inclinou para as coisas de Deus, para o templo de Deus, e então Deus se revelou a ele através do livro que foi achado. E esse é o padrão: você busca a Deus e você encontra Deus. Eu sei que vários de nós temos dificuldade de manter aqueles compromissos com devocional diária, com culto doméstico, até mesmo com as atividades aqui no domingo. E uma das dificuldades é que muitas vezes nós não sentimos de verdade que Deus está se revelando nesses momentos e de fato nos abençoando. Mas insista, meu irmão, em continuar buscando a Deus aqui na igreja, na sua casa, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas afeições, que Deus vai se revelar, Ele vai te abençoar. Pode confiar, espere em Deus, Ele vai te abençoar. Agora, nem sempre Deus vai se revelar com uma mensagem que será agradável aos seus ouvidos. Ilquias achou o livro da lei de Deus. É quase como se fosse um novo Moisés aqui revelando a lei para o povo. Maravilhoso, né? Muito bom. Todo mundo devia estar muito feliz, é a lei de Deus. Só que não. Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Azarias, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou,
porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Imagino que alguns de vocês aqui já devem ter assistido aquele filme O Livro de Eli. O Livro de Eli. É uma guerra nuclear, devastou o mundo, a sociedade humana colapsou, e nesse cenário surge um peregrino ali, solitário, interpretado lá pelo Denzel Washington. E ele estava convencido de que recebeu de Deus uma missão de levar um livro precioso até o oeste, lá dos Estados Unidos, onde um grupo tenta reconstruir a civilização humana. E que livro era esse? A Bíblia, que havia sido perdida. E uma mensagem que o filme parece querer mostrar é que a palavra de Deus serviria como um fundamento para reconstruir a sociedade. Muito legal, né? A Bíblia sendo usada para reconstruir as coisas. Mas e se a mensagem da Bíblia for assim, olha, Deus vai destruir tudo. Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Alguém poderia dizer que o livro da lei serviria muito bem aos propósitos de reforma de Josias que ele já tinha começado. Mas a mensagem que ele leu e compreendeu do livro da lei foi condenação. A lei condena. O texto de Deuteronômio capítulo 31, que fala sobre o livro da lei, lemos aqui, diz assim, olha, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Testemunha contra ti. Então veja que desde o princípio lá, nos tempos de Moisés, o propósito do livro da lei é qual? Contra ti, é condenar. Já teve alguma vez que você chorou lendo a Bíblia? Em que se sentiu assim mal, com vergonha, diante da palavra de Deus, da lei de Deus? Sabe por que isso acontece? Porque você se sente mal, às vezes? Porque você é mau. Porque você é cheio de vergonhas. A lei nos condena. Mas, apesar de duro, é muito bom ouvirmos a lei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, Josias reconheceu que os seus pais não fizeram o mesmo. Eles não deram ouvidos, antes seguiram o caminho da morte e colocaram todo o povo debaixo do furor de Deus. Exatamente como Moisés havia predito que iria acontecer quando ele terminou de escrever no livro lá atrás, dizendo assim, lá em Deuteronômio 31, 29. Porque eu sei, isso Moisés dizendo, que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Guardem essa expressão do livro de Deuteronômio, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Daqui a pouco a gente volta nela. E assim, é claro que Josias, antes de ouvir essa leitura da lei, sabia que as coisas não estavam muito bem. Afinal, ele estava aqui num processo de restauração do templo e do culto. Josias estava tentando fazer a coisa certa. Mas agora ele percebeu que o buraco era muito mais embaixo. Ele estava como que reparando ali as paredes de um edifício, mas percebeu que a estrutura estava completamente comprometida. Estava tudo prestes a desabar. Isso ainda acontece bastante. Talvez alguns de vocês se converteram, passaram a buscar a Deus, até reparar algumas coisas na sua vida, mas só depois de uma percepção assim mais clara da lei de Deus, que você percebeu melhor, nossa, o buraco na minha vida é muito mais embaixo, está todo quebrado. Não adianta eu reparar uma coisa ou outra. Não adiantava reparar o templo, porque o grande furor do Senhor estava aceso contra aquele lugar e os seus habitantes. E agora, o que fazer?
A primeira coisa que Josias fez foi se humilhar, como nós lemos aí no versículo 11. Ele rasga suas vestes, como que assim, removendo qualquer máscara, qualquer hipocrisia, qualquer pretensão de uma justiça própria. E revela a sua nudez, as suas vergonhas, reconhecendo que eram todos pecadores e que a ira de Deus estava acesa contra eles. E nesse estado de humilhação, nós lemos no versículo 12, que Josias ordenou que o sacerdote Ilquias e uma grande comissão fossem consultar a Deus acerca daquelas palavras que ele leu. Será que é isso mesmo? O que seria do rei, do povo, de toda a nação de Judá? O que Deus tinha a dizer sobre isso? Será que algo poderia ser feito? Josias quer saber. Mas antes de avançar, um detalhe importante para notar aí é que a história de Josias é muito marcada pelas ordens que ele dá. Afinal, ele é um rei que dá ordens. Ele ordenou antes que Safã fosse até Ilquias com instruções sobre o reparo do templo. Agora ele ordena Ilquias e sua comissão para irem consultar ao Senhor por meio de um profeta. E no próximo capítulo veremos diversas outras boas ordens. As ordens de Josias são sempre muito boas. Isso é um destaque, mostrando como que Josias é um rei ideal, que está conduzindo e restaurando todas as coisas como deveriam ser. Se antes ele deu o devido valor para o trabalho lá do sacerdote, agora ele está dando o devido valor ao trabalho do profeta. Então, com Josias, nós encontramos aqui uma bela harmonia entre o rei, o sacerdote e o profeta, que no caso era uma profetisa. Olha aí o versículo 14. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, guarda-roupa, filho de Tiquiva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Segundo outros textos bíblicos, a gente pode ter certeza que vários outros profetas estavam em atividade nos dias de Josias, inclusive o conhecido profeta Jeremias e o menos conhecido profeta Sofonias. Só que por algum motivo, talvez só por uma questão de proximidade física, já que estavam em Jerusalém, essa comissão de Josias foi consultar a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa. Talvez fosse o responsável aí pela roupa dos sacerdotes, ou fosse um homem grandão, forte, igual um guarda-roupa. Não sei. Mas, sem dúvidas, Ulda era uma profetisa que nutria grande respeito lá em Judá. Isso, meus irmãos, é muito normal. A Bíblia sempre enxerga com naturalidade mulheres profetizando. Tem vários bons exemplos disso. O que é bem diferente de mulheres ensinando a palavra de Deus com autoridade. Isso é outro assunto. Aqui nós estamos falando de uma profetisa. Normal. E o que ela tem a dizer? Ou melhor, o que Deus tem a dizer através da Ulda? Tinha uma notícia boa e uma notícia ruim. E ela começa com a ruim, versículo 15. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Precisamos fazer uma pausa aqui para reparar na maneira simples, pela qual o rei é chamado pela profetisa Ulda apenas de o homem que vos enviou a mim. O que é um sinal muito positivo, eu acho, sobre o rei Josias. Lá naquele texto do rei ideal, em Deuteronômio 17:20, é instruído que o rei deveria ler diariamente o livro da lei o texto diz, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda. Então lá no começo nós já vimos que Josias é o rei ideal, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E além disso, Josias é o rei que não se eleva sobre os seus irmãos, ele era só um homem. Como bem ressaltado pela profetisa. Versículo 16. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. E aí, reparem agora que Deus vai usar exatamente aquela mesma expressão de Deuteronômio 31:29, o texto que fala sobre o livro da lei. Para me provocarem a ira
com todas as obras das suas mãos. É igualzinho. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. A profetisa Uda não alivia a barra. Ela confirma os piores temores de Josias. E pior ainda, repare aí na Bíblia, na sua Bíblia, que no versículo 13, que Josias havia reconhecido assim, que o grande furor do Senhor está aceso, né? Estava aceso contra eles. Mas o que Deus diz agora através da profetisa Uda? Que o seu furor se acendeu e não vai se apagar. Hoje eu quase não consigo mais pensar nesse fogo da ira de Deus, sem me lembrar daquele filme Amadeus, quando Mozart pergunta: você acredita nisso, no fogo que nunca se apaga, o queimando para sempre? Aí imagino você uma resposta dessa aqui. Josias estava fazendo o que era certo, estava reparando o templo, reformando o culto, ele achou o livro da lei de Deus, que maravilha! Só que não. Assim diz o Senhor: o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. A gente vai ver no próximo capítulo que Josias, além de reparar o templo, o trabalho dos sacerdotes, do profeta, vai reparar a aliança com Deus, vai reparar todo o culto, em todos os detalhes. Ele vai remover os ídolos de todos os lugares, de todos os templos, de todo o território de Judá, e por incrível que pareça, até de Israel, o reino do norte, ele vai reparar tudo. Ezequias já tinha sido um grande reformador, mas o maior reformador de todos a história é o rei Josias. A história de Josias é a história de um grande reformador, tentando reparar todos os erros cometidos pelos seus pais desde o passado. E ele vai conseguir reparar? Vai, criança, o que vocês acham? Josias vai conseguir reparar o erro dos seus pais? Vai ou não? Não vai conseguir. Não vai. No próximo capítulo, veremos que essa profecia de Uda vai se cumprir. Josias não vai apagar o fogo do furor de Deus. A história de Josias encontrando este livro da lei é uma ilustração muito viva da mensagem que a lei não salva, mas condena. É o que Paulo disse em Romanos 3, versículo 20, ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. E também diz em Romanos 4,15, a lei suscita a ira. Eu sei, irmãos, que a lei de Deus é perfeita, restaura a alma, ela nos mostra o caminho da vida, a gente cantou sobre isso. Mas como Paulo disse em Romanos 7, versículo 10, o mandamento que tinha me sido dado para a vida, este mandamento se tornou para a morte. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo chega a chamar a lei, os 10 mandamentos, aquelas letras gravadas em pedras, ele chama de o ministério da morte e da condenação. Você pode, como Josias, tentar reparar as coisas, seguir a lei, mas a lei vai te mostrar que o buraco é muito mais embaixo, que está tudo quebrado, arruinado, não tem o que fazer. Se até o rei Josias, o rei ideal, reconhece assim, o furor de Deus está aceso contra nós, por que com você seria diferente? Não adianta você querer arrumar algumas coisas na sua vida. Agora eu vou fazer melhor, a partir de agora. Não. Os nossos pais também nos levaram para a destruição. Todos nós nascemos como Josias, por natureza neste caminho da morte, como filhos da ira, contra quem o furor de Deus está aceso. E não tem nada que por nós mesmos podemos fazer para apagar o fogo do furor de Deus. É como o pastor Lucas me disse essa semana, enquanto a gente estava conversando sobre este texto aqui, ele disse assim, a igreja precisa ter o senso de que nós estamos lascados. É um dos exercícios mais espirituais, mais importantes para nós, é o do autoexame. Faça isso lá. E você vai descobrir problemas muito profundos.
Gaste tempo diante da lei de Deus, examinando a sua vida, diante da perfeição que Deus exige. E eu tenho certeza que você vai chegar na mesma conclusão que do Josias e do pastor Lucas, né? Estou lascado. É isso que a lei nos mostra. Tem muita gente que lê a Bíblia e acha bonito lá o que Jesus ensinou sobre o amor. Amar a Deus, amar o próximo. Teve até uma vez que eu estava conversando sobre o Evangelho com um rapaz, que é católico romano, e conversando, perguntei a ele assim, o que é o Evangelho? E ele disse, o Evangelho é amar a Deus, amar o próximo. Eu respondi, não, esse não é o Evangelho. Jesus disse claramente que esse é o resumo da lei. Essa é a lei. E essa lei do amor não salva ninguém. Pelo contrário, a lei do amor condena todos nós. Essa lei revela que você tem outros deuses, além do único Deus, que você não o cultua da forma devida, que você carrega o nome de Deus de forma vã, que você não santifica o descanso em Deus, que você desonra os seus pais e as autoridades, que você mata, que você adultera em suas ações, em seus pensamentos, que você furta o que não te pertence, que você é mentiroso, que você é cheio de cobiça. O que a lei diz para você fazer, você não faz. E o que ela diz para você não fazer, é isso que você faz. E qual que é o padrão que a lei exige para você? É perfeição, não pode ter nenhum erro. E como que você está diante desse padrão aí? Você está lascado. Perdido. A lei condena. Mas a lei é um tutor, um aio que nos leva para a única esperança que existe. Sempre tem uma esperança. Depois da má notícia, a profetisa tem uma boa notícia para Josias, versículo 18. Porém, ao rei de Judá, note que agora ele é chamado de rei, e Josias foi o rei ideal, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então, levaram eles ao rei essa resposta. Mais uma vez na história, o juízo contra Judá é adiado. Quem está aqui acompanhando os estudos em Reis, talvez consiga perceber como que a história de Josias se parece muito com a história de Ezequias. Lembra lá? Antes de Ezequias, teve o terrível reinado de Acás, que fez tudo errado, até sacrificou lá os seus filhos para Moloque. O fim de Judá naquela época era iminente, assim como tinha acabado de acontecer com Israel, mas, justamente quando o furor de Deus estava para cair sobre Judá, entra na história Ezequias, o rei que mais confiou no Senhor. E por causa de Ezequias, o juízo foi adiado. Deus até voltou lá o relógio, o ponteiro do relógio. E com Josias agora acontece algo semelhante. Porque o esperado é que o furor de Deus, o fogo do furor do Senhor caia sobre Judá. Só que novamente Deus adia esse juízo para poupar Josias de passar pelo mal que virá. Por quê? Por que que Deus faz isso? Vale a pena ler novamente o versículo 19. Por quê? Porquanto o teu coração se enterneceu, ou seja, porque ao invés de um coração duro, o coração de Josias foi mole, se amoleceu, se tornou sensível, terno. E te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. O coração de Deus nos céus é para com os pecadores arrependidos na terra. Ou como o Senhor disse em Isaías 66, versículo 2, que lemos logo no começo do culto: o homem para quem olharei a este, o aflito
e abatido de espírito e que treme da minha palavra. E curiosamente, essa humilhação de Josias diante das palavras do juízo é muito parecida com a humilhação de um outro rei, nesse livro aqui dos reis. Em todo o livro, apenas sobre 2 reis é dito que se humilhou perante o Senhor. Um é Josias. Quem se lembra do outro? É o Acabe. Lembra lá? O profeta Elias chega para Acabe com palavras duras do juízo de Deus, que viria contra ele e contra a sua casa. E ao ouvir sobre a condenação, Acabe rasga suas vestes, como Josias, e se humilha perante o Senhor. E Deus olhou para Acabe. Deus até foi falar com Elias assim: você não viu lá que Acabe se humilhou perante mim? Por causa dessa humilhação, eu não vou trazer o mal em seus dias. Agora, apesar das humilhações serem similares, qual que é a diferença entre Josias e Acabe? Qual é? Josias foi o melhor rei de Judá, junto com Ezequias aí. Acabe foi o pior rei de Israel. E isso, meus irmãos, é muito maravilhoso. Maravilhoso demais. Porque a graça de Deus está disponível a todos, do melhor ao pior. Porque todos, irmãos, sem exceção, estão debaixo do grande furor do Senhor. E para todos, seja o melhor, seja o pior, o único caminho é se humilhar, rasgar as suas vestes e chorar perante Deus. Esse livro dos reis foi escrito para explicar o castigo do exílio, quando o furor de Deus veio contra o seu povo. E a história de Josias entra aqui nessa história maior do livro, mostrando que nem o melhor dos reis, nem a melhor das reformas serviu para apagar o fogo do furor de Deus. Contudo, o livro de Reis também foi escrito para cumprir a mesma função do sacerdote Ilquias, que achou o livro da lei e o entregou ali para ser lido. Porque o livro de Reis, assim como o livro da lei, foi escrito para levar os seus leitores ao arrependimento, à humilhação, assim como Josias. Então, que os seus ouvidos, como o dele, estejam, irmãos, atentos para essa mensagem. O juízo é inevitável. Acabe, Ezequias, Josias conseguiram adiar, mas não tinha como fugir. A mensagem de Reis é essa. A mensagem do livro de Reis, do livro da lei era essa. Desde o início, lá em Deuteronômio 31, o livro da lei foi colocado ao lado da Arca da Aliança como um sinal, um testemunho contra o povo que iria quebrar a aliança, iria ser destruído. A lei condena, o juízo virá. E o juízo sobre Judá, esse juízo do fogo, do furor de Deus que se acendeu e não vai se apagar, é apenas uma sombra do juízo eterno, do fogo, do furor do inferno, que nunca vai se apagar. E o juízo virá. É inevitável. Mas o livramento de Josias ao se humilhar perante Deus é uma sombra da esperança que nós podemos ter, se nós também nos humilharmos. E que esperança é essa? A esperança de que Josias, por melhor que ele tenha sido, Josias ainda não era o verdadeiro rei prometido, nem era o perfeito rei ideal. Pela fé, Josias e o povo poderiam se humilhar e renovar a fé na aliança que Deus havia feito, prometendo enviar um filho da mulher, filho de Davi, aquele que apagaria o fogo do furor de Deus. E ele sim reformaria de verdade todas as coisas. Essa era a expectativa. E hoje a gente não precisa mais ficar na expectativa, na torcida de um rei melhor do que Josias, porque ele já veio. Seu nome é Jesus. Ele sim é o descendente prometido que organiza perfeitamente em si mesmo os ofícios de rei, sacerdote e profeta. Ele é o próprio templo de Deus. Josias rasgou as suas vestes, porque também era um pecador que nasceu no caminho da morte. Mas Jesus é o rei ideal que nasceu de uma virgem sem pecado
e que cumpriu perfeitamente a lei do Senhor em nosso favor, sem nunca se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda assim, o juízo sobre nós, pecadores, era inevitável. Jesus, irmãos, Jesus, assim como Josias, não podia impedir o juízo. Jesus não podia. Mas Jesus, diferente de Josias, sofreu o juízo em favor de todo aquele que se humilha perante ele. Jesus não adiou o juízo, não. Todo o fogo do furor de Deus caiu sobre ele na cruz, até ser queimado, até ser apagado por completo aquele fogo. Jesus sim reparou todos os erros. O sacerdote Ilquias, entrou no templo e trouxe de lá o livro da lei que condena o pecador. Mas Jesus é o sacerdote que entrou lá no templo celestial e de lá nos dá o evangelho que salva o pecador. A profetisa Uda anuncia juízo, mas Jesus é o profeta que anuncia salvação para todo o que nele confia. Jesus é essa palavra que fere, mas cura. Porque a Bíblia não é só o livro da lei. A Bíblia é o livro do Evangelho. A lei condena, mas o Evangelho salva. Como Paulo disse aos Gálatas, a lei serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. E hoje, irmãos, nós podemos aqui provar um pouco daquilo que Josias provou ao ouvir sobre o livro da lei. A lei condena. E o que você vai fazer? Faça como Josias. Rasgue as suas vestes. Remova qualquer máscara, hipocrisia, pretensão de que você é bom, de justiça própria. Remova tudo isso. Revele a sua nudez, a sua vergonha, reconhecendo que você é um pecador, que a ira de Deus está contra você. Humilhe o seu coração perante Jesus. O juízo vai vir. Mas, quando tudo for destruído, a sua vida será poupada, porque Deus vai ver a sua humilhação perante a cruz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Quero convidá-los a separarem alguns instantes, meditando sobre o que acabamos de ouvir da lei, mas também sobre o Evangelho de Jesus que nos salva.